Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma mesa de câmbio, canal por onde você envia e recebe recurso exterior, a interlocução com todos os intervenientes do mercado internacional, aqui no Brasil, no exterior, enfim, é por aqui que eu quero te facilitar o seu dia a dia nas suas operações, contato com o empresário, para a gente saber como que é o dia a dia dele, o que tem de diferente, sair um pouco só daquele universo de dólar, euro, moeda, enfim, isso é muito simples fazer agora. O difícil é o empresário faz no dia a dia, a história dele, como isso se construiu. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Marques. Vou apresentar o Gustavo depois. Mas antes, lembre de poder compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, minha, do Gustavo, que a gente vai deixar todos os contatos depois no final da conversa. E Gustavo, quem que é Gustavo? Gustavo é um profissional de marketing formado pela UVV, aqui de Vitória, com especialização pela FGV, fundador da Hash Performance, e especialista em marketing digital. Até brinquei com o Gustavo comentando que é como se o que a gente vai falar aqui hoje é como se tivesse um programa não, uma novela, um filme, os próprios atores dos filmes, ele falando Exato. sobre o filme dele. E o Gustavo que me ajuda nas redes sociais, roteiro, outras coisas, foi o que me ajudou a fazer aqui o slogan da mesa digital. Se tiver ruim, fala que a culpa é dele, não é minha. Eu queria uma coisa simples. Não sei se eu me fiz entender, mas é o que a gente está fazendo aqui agora, tá dentro da É. rede social. Gustavo, obrigado pela presença, cara. Diegão, mais uma vez, cara, obrigado pelo convite. Eu vi nascer esse projeto aí do zero, né? A gente participou junto. O Diegão virou cliente, depois virou parceiro, virou amigo. Hoje a gente troca muita ideia, assim, voltada a marketing. Então, eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento da mesa de câmbio e é uma honra para mim participar e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara, você poder ter aceitado o nosso bate-papo, que estou te trazendo por de trás das câmeras, como tem pô, o Felipe, tem o Juan, que está aqui com a gente, que ajuda a fazer, né, toda a gravação e tudo, como eu falei, é como se tivesse o ator falando do Sim. próprio, do próprio filme e conversando com os diretores do filme, né? Aham. Do roteiro, como é que te constrói. E, Gustavo, aquele bate-papo que a gente já tem lá na Golden, que pô, já tem com o Filipão, pô, parceiraço, tem que trazer o Felipe aqui também pra gente poder conversar. Felipe é meu sócio. Produção de conteúdo. Como que você tá vendo atualmente? Qual que você acha que é um modelo legal de construir? Tá tudo prontinho, montadinho, ser mais natural? Como que você está vendo a produção de conteúdo? Como é que ela se transformou? Pergunta se você que é um pouquinho ampla, mas Sim. tem um caminho certo? Como que eu devo produzir meu conteúdo para a rede digital? É aqui o podcast, eu tá lá no YouTube, eu estar no Instagram, é eu construir isso sozinho, falando como é que é meu dia. Me conta como é que você está vendo hoje a produção de conteúdo atualmente. Cara, você tocou nesse assunto de parecer a gente tá nos bastidores, né? Porque a mesa de câmbio em si é um dos nossos testes que a gente executou e tá vendo e colhendo os resultados, os frutos disso. Cara, 2026 produzir conteúdo deixou de ser opcional, se até 2025 era. Agora passa a ser obrigação, assim, para profissionais, liberais, para empresas, principalmente, assim, não tem outra opção, tá? Produzir conteúdo hoje é necessário e tem várias formas de fazer isso. Não tem um caminho certo, não tem uma receita de bolo, mas existem caminhos que a gente pode explorar e sempre com o objetivo de gerar mais valor em cima da empresa ou do profissional, né? Gerar sempre mais credibilidade, mais segurança, mais autoridade para lá no final a conta se fechar, né? Com o objetivo aí sempre de em prol do crescimento. Lá na Racha a gente fala sobre marketing de performance. Eu toco muito nessa palavra performance, porque do lado do empresário, o que realmente importa são os clientes chegando, Exato. né? Todo mundo tá produzindo, não é só para ficar bonitinho. Exato. E aí eu poderia trazer um monte de métricas diferentes e, cara,
E aí, quantos clientes chegaram? Né? Mas, Então, mas não é isso que é difícil, que a gente sempre troca essa ideia aham, do cara produzir o conteúdo, depois eu vou falar sobre qualidade. Mas a gente falar de qualidade, mas do cara produzir o conteúdo e falar, cara, como é que eu metrifico isso? Como é que eu não fico fazendo coisas aleatórias para eu saber se o que eu fiz deu resultado? Vamos pôr, legal. por exemplo, ridículo aqui, mas sei lá, eu coloquei um outdoor, tudo bem que não tá na parte digital, mas falando nesse sentido de divulgar, marketing e tal, Aham, promover. Como é que eu sei que o que eu fiz tá dando resultado? Porque se eu tô lá na ponta da venda, sou vendedor, sei lá, eu vendo iPhone. Botei lá uma propaganda de X naquele negócio, e um dia, 2 dias depois, se minha venda aumentou, eu consegui ver. sim, Mas tem alguns setores que são um pouco mais complexos. sim. Serviço, por exemplo, se eu não coloquei fiz alguma produção de conteúdo na rede digital que não fosse exatamente uma promoção. Então, Aham. você sente que isso, quem você atende, seus clientes, eles têm essa dificuldade? Eu tenho conteúdo que eu produzo que, de fato, eu não estou visualizando que eu vou ter venda nenhuma imediatamente, e outro que é de posicionamento. E o posicionamento também é difícil a gente... assim, quanto que eu estou passando de autoridade ou não? Aham, é. Como é que eu metrifico isso? Sei que foi É um pouco como... difícil metrificar mesmo em alguns casos. E em alguns mercados também, as estratégias elas precisam ser desenhadas sob medida ali mesmo para o negócio. E aí precisa entender qual que é o modelo de negócio, qual que é o modelo de aquisição de clientes, como que é o processo comercial dessa empresa. Em alguns casos, a produção de conteúdo ela vai vir de forma complementar, por exemplo. Entendi. Né? Você tem outras funções além de trazer clientes. Você pode reter clientes, por exemplo. Às vezes o cara já é seu cliente e você consegue aumentar a sua retenção a partir da constância ali nos conteúdos, no seu posicionamento. É E tão assim, difícil ter aquisição, né? Tem que manter, né, o tem que cara. manter pelo menos, né? Pelo menos. Mas é uma soma, cara, de vários fatores, assim, de modo geral. A gente consegue olhar para alguns indicadores de qualidade, de conteúdo que realmente a gente está passando, e a gente sabe que a gente está ganhando pontos na cabeça do cliente. Às vezes a venda não vai acontecer exatamente agora, mas você está sendo visto ali pelo cliente com uma certa constância e está reforçando os atributos da sua empresa. Os atributos da sua empresa, quando eu digo isso, eu me refiro de um modo mais simples aos seus diferenciais competitivos. Então, assim, dentro de setores, por exemplo, que permeiam o comércio exterior, você tem talvez poucas oportunidades de realmente mostrar para o mundo quais são os seus diferenciais competitivos, além da reunião que você está ali com o cliente. Entendi. Né? Então você tem feiras, você tem eventos onde você consegue colocar stands, abordar uma galera e ali você se promove. Mas a rede social também é um ótimo canal para isso acontecer. Né? Dentro do meio corporativo a gente tem, óbvio, além do Instagram, a gente tem o LinkedIn, tem o YouTube. Então são canais diferentes que trazem um palco, de certa forma, para você reforçar e mostrar ao mundo quais são os seus diferenciais competitivos. E você acha que tem muita empresa que trata de forma genérica ou superficial, não leva a sério, só vai ali, vou postar alguma coisa aqui para não Cara, dizer. Isso é muito pouco efetivo, eu acho. a Vou postar, efetividade é extremamente baixa. vou colocar alguma coisa aí só para não dizer que eu, É, que eu não fiz. E em vez de tratar talvez um é, pouco mais a sério, assim como aham, todo dia a gente sempre comenta, né? Cara, sim, do jeito que eu tenho que ir trabalhar todo dia, é a rede parte do social trabalho. tem que ser parte do trabalho, senão acho que E não, também não não funciona. adianta fazer assim, mal feito, né? Tem que ter Tem qualidade. que ter qualidade. Porque é a percepção que o cliente vai ter sobre a sua empresa. O cliente, até o colaborador, um concorrente ou um talento que você pode atrair a partir do seu conteúdo, né? Às vezes não tá no dono da empresa, né? Às vezes não tá no dono da Eu sempre empresa. gosto de citar o exemplo da CIMED. Às vezes está dentro do colaborador da sua empresa que tem Exatamente. aquela capacidade de fazer Exatamente. alguma coisa e você talvez não observou. Exato. E no mês passado, eu dei um treinamento para o pessoal da UVV, dos polos EAD da UVV, do Estado do Espírito Santo, e eu falei sobre uma estratégia que ela gira em torno disso, de você trazer o colaborador para a frente da sua empresa e transformar ele num produtor de conteúdo. Esse investimento deve partir por parte da empresa mesmo, até porque do profissional que está lá contratado, ou ele não vai ter essa sacada, ou ele vai estar extremamente atarefado,
ou ele não vai ver motivação para fazer aquilo ali e promover a empresa. Mas quando isso acontece de modo contrário, quando a empresa promove o colaborador através de conteúdos que vão sim aumentar a percepção de valor sobre o colaborador, também aumenta a percepção de valor sobre o time dessa empresa e automaticamente sobre essa empresa. Você falou que eu achei muito bacana quando você comentou que se aquele colaborador tá passando aquela percepção de qualidade, de confiança, isso também acaba se estendendo para a empresa. Pô, se esse cara Exatamente. tá ali, como é que não. Exatamente. Pô, essa empresa é foda. Eu vou fazer uma analogia que eu tava pensando hoje cedo. Imagina que você pega o elenco do Real Madrid e coloca no Bahia. Não desmerecendo o Bahia também, Uhum. mas quando você encara aquele time ali, aquele elenco, automaticamente você tem uma percepção de que, cara, esse time aqui é bom, mesmo desconsiderando títulos e todos os outros fatores, né? Então, quando você traz valor para o seu time, você ganha mais confiança do seu cliente, você ganha mais espaço no mercado, eu diria, frente aos concorrentes que talvez não se posicionam e não encaram dessa forma. E é legal que esse tipo de movimento pode, inclusive, até mencionei, atrair outros talentos, porque não necessariamente a empresa vai alcançar o cara, mas a partir da rede do colaborador vai encontrar o conteúdo com um cara que ele trabalhou 5, 10, 15 anos atrás em outra operação. O cara se identifica e pode falar, cara, pô, na minha empresa os caras não me dão esse valor, não me impulsionam dessa forma, eu tenho interesse em trabalhar ali. Então você atrai talentos, você pode reter esse cara. E aí como é que você metrifica esse ROI? Porque às vezes esse cara entra, é um comercial fora da curva e te faz faturar 3 milhões a mais no próximo ano. Quantos clientes você captou diretamente? Zero, mas você trouxe um talento que gerou valor para a empresa. Gerou valor. Mas eu vou comentar uma coisa que eu sempre vejo nesses vídeos da internet, que tem um colaborador que está participando ali do vídeo da empresa e tal. Mas que é estranho e às vezes constrangedor. Porque tem um cara que quer fazer, pô, já é natural dele, inclusive até recentemente, sempre que a gente tá conversando na rede social, caramba, né? Você falou, aparece. De um funcionário que fez um vídeo pro dono da empresa, ele nem fazia ideia, depois mostrou para ele promovendo a empresa dele de reformas, de construção, simples. Fez um vídeo engraçado. Mas tem um famoso também de uma rede grande de restaurantes no Brasil, que fez um vídeo na porta assim, do restaurante, depois tem aquele monte de comentários. Sabe que na internet, né? Falar mal, falem bem, é bom de qualquer jeito. Deu certo, porque falaram mal tem o mesmo saldo positivo de um like. As pessoas comentarem negativamente. Os haters são até bons em certo momento. Mas aí, pô, parecia uma cena constrangedora, cara. Dos funcionários, tinha um monte de gente lá na frente da empresa fazendo tipo uns gritos de guerra. Eu falei, irmão, esses caras não estão afim de fazer aquele negócio ali. Você acha também que essa mídia negativa, mal ou bem, faz bem também? Tá entendendo? Em alguns mercados, sim. Em alguns assim, mercados. cara, vou chamar esse cara aqui pra gravar um vídeo. Tem um famoso também do cara do açougue, fazendo e tal. Pô, mas você vê que os caras estão de boa, mas você vê que os caras, velho, esse cara não queria estar ali, velho. Em alguns casos, né? sim, cara. Em alguns mercados, sim. Depende muito do público-alvo, né? E da estratégia em si. Nesses casos, assim, geralmente a estratégia, o objetivo é simplesmente viralizar, né? Geralmente nesses casos é isso aí. Mas dentro do meio corporativo, quando a gente fala de empresas realmente qualificadas, vamos dizer assim, a gente precisa ter mais intencionalidade nas ações e saber com quem que a gente está comunicando, como que a gente vai se comunicar com esse cara, e aí com base nisso a gente desenvolve a estratégia. Porque senão viraliza, mas e aí o resultado, irmão? É varejo, né? Que a expressão que a gente usa sempre. E aí você acaba causando um efeito contrário, onde você diminui o valor sobre a sua empresa, que não é a ideia. Exato, a gente vê como um validador de negócio, né? A gente tá ali presente, ter essas conexões, indicações, e você... A gente já falou que, lógico, a gente acredita que é o validador de negócio, mas mais uma vez eu bater nessa tecla. Como é difícil metrificar o que seria autoridade e não é autoridade de você estar ali presente, de ser um valor forte para o seu cliente. Mas você comentou comigo uma vez, no sentido de que pô, você tá... De algumas vezes que você vai aparecendo pro cliente, que ele vai falar assim, cara, tem alguma coisa diferente aí, que você já viu ele no LinkedIn. Você já viu ele no Instagram. Agora eu vi ele sei lá, numa postagem de jornal. Sim. Eu lembro dessa conversa.
É um termo, é um efeito psicológico esse, né? Chama heurística da disponibilidade. Na prática, o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem alguns atalhos mentais, porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer economizar energia. Então, quando ele precisa tomar uma decisão, ele pega alguns atalhos e um deles é buscar a informação, o profissional nesse caso, Uhum. que está mais fresco na memória dele ali. Então você tá ali no Instagram, você tá ali no YouTube, você tá ali no LinkedIn, você tá sendo visto e você tá ocupando espaço dentro da cabeça do cliente. No momento que ele precisar do seu serviço, ele tem que ter visto você ali há 5, 10 minutos, entendeu? Porque O você tempo tem que todo. estar fresco na memória do cliente, né? Tem que estar sempre presente mesmo. E, e qual que você acha? Essa pergunta aqui também eu acho que e vendo um detalhe, por exemplo, o risco da invisibilidade. A gente já comentou, Uhum. que está presente aqui, mas a empresa que ainda não acredita que o digital é um canal de prospecção, qual que é o risco estratégico dela ficar para trás, reputação da marca? Eu vi uma coisa recente também sobre isso nesse sentido. Não que quem está no digital, eu vou até me queimar aqui agora, eu vou falar. Não é quem está no digital que é o melhor exemplo é falar do McDonald's. Aham. Que aí a marca é grande, não tem problema. O processo é maior O também, né? processo não tem problema. Por exemplo, McDonald's é o melhor lanche do mundo. Aham. A gente sabe que tem ali no bairro aquele lanche maravilhoso. Mas ele é o que está presente, é o que o cara é o que vai vender, é o que vai consumir, que você falou da heurística da disponibilidade, como você acabou de comentar. Aham. Tá, é o que eu tô vendo, que está presente, que tem em cada esquina. Mas aí o cara que não tá ali no digital, ele corre esse risco de ser um muito bom e que tá esquecido ali no bairro, tá esquecido dentro do país, tá fazendo, mas poderia estar fazendo muito mais. Essa invisibilidade É, digital. ele não alcança o máximo que ele poderia alcançar, né? E aí, se surge um concorrente que explora esse canal, pode até se sobressair. Dele que já era um expert dentro do negócio que ele já Exato, fazia. exato. Mas assim, a internet ela te dá a voz e o palco para você fazer o que você quiser, da forma que você quiser. Então, se você se posiciona de uma forma melhor do que esse cara do bairro, você trabalha melhor a sua marca, por exemplo, no caso do McDonald's, você automaticamente gera mais desejo nas pessoas, enfim, se sobressai. Agora, falando sobre essa questão da invisibilidade, cara, e os efeitos que isso pode causar nas empresas, pela realidade do momento mesmo, assim, que eu falo que é extremamente necessário, as empresas que não desenvolverem essa área, elas vão passar a percepção de que elas são ultrapassadas. Estão atrasados. Estão atrasadas. É essa característica que vai ficar. Quando eu falo assim, cara, conteúdo é obrigatório. Para a empresa é obrigatório, não tem opção. Não é opcional mais. É como é o trabalho de você tem um trabalho de venda ali, você tem um serviço do setor financeiro, você Exato. tem o seu setor Tem que de ter. venda E tem que ter o setor de conteúdo. com conteúdo. É. Eu acho que vai se surgir, já tem, né, o especialista em redes sociais e Sim, tal, sim. mas é uma coisa um pouco mais acho que Amplo. não, É solto defasada, né? assim, não Sim. solto, eu acho que de dentro da empresa. Aham. Faz de vez em quando contrato, mas não de, meu irmão, preciso de ter isso na minha veia, na minha rotina, da minha empresa, do meu Não, negócio, de não. planejamento Sim, sim. para o que vai fazer e não, vou colocar o cara do marketing ali, porque o marketing vai fazer, não, cara, mas tudo bem, mas o marketing está tratando essa parte de fato É. como um planejamento do que vai acontecer, porque senão, acho que É o ponto que eu falei sobre intencionalidade, né? Realmente fazer as coisas de forma intencionada. Mas você é uma prova viva de que a constância na produção de conteúdo traz oportunidades e você vai se desenvolvendo ali. Precisa ter esse planejamento mesmo, precisa ter um setor dedicado a isso e, enfim, não dá para ficar de fora. E você colocou uma coisa aqui que eu achei bem interessante, de que quando a gente está na rede social, essa humanização do negócio entre empresas, entre pessoas, desse B2B. O que você pode falar mais sobre isso? Porque a gente faz negócio entre empresas, aí no nosso mercado tem o B2B, que é empresa compra empresa, compra de Aham. empresa, no B2C, que é empresa vendendo direto para o consumidor final, mas o consumidor deixar de ver só um pouco, né?
o CNPJ ali da empresa e saber, cara, o que eu tô fazendo no negócio? Porque no final das contas, a gente tá fazendo negócio entre pessoas Exato. e não entre Exato. CNPJs, ou um CNPJ e um CPF, correto? Exato. E é engraçado que bate num ponto também de algumas empresas fazerem algumas postagens ali, umas imagens e achar que aquilo ali é o conteúdo, né? Mas, cara, isso tem que ser visto. Tem que ter uma pessoa ali que vai realmente aparecer, Vai representar. vai representar a empresa, porque as pessoas compram de pessoas. Esse é um movimento que é muito forte, assim, e é real mesmo, do fundador, por exemplo, passar a criar conteúdo. Você tem exemplos aqui no Brasil do João Adib, da CIMED, O você cara da tem reserva, não lembro o nome dele o agora, mas eu Rony, o sei que Rony da reserva também, ficou muito o marcado. Luciano Heng, e você tem também exemplos externos, o Jeff Bezos, você tem o Elon Musk, o O Zuckerberg. Zuckerberg. Então tá todo Pô, mundo realmente você fala assim, esse cara precisa estar na rede social? pra você ver, né? Aí você assim, Pra por você que eu ver. não tô lá? Exatamente, cara. Então, Rede assim, social não só o Instagram, pô, é o Facebook, sei lá, o todos os YouTube, canais todos os canais possíveis. possíveis, aquele que se adapta melhor, que você se adapte. Acho que Exato. não dá pra ficar de fora. Mas E é importante ter uma pessoa ali representando a empresa para gerar conexão, né? Porque a pessoa precisa dessa conexão para ter mais confiança, para se sentir seguro de fazer negócio com a empresa. Então a empresa tem que estar bem representada sim. e hoje, o que você enxerga que tá mais, mas tá no hype do negócio, assim, da rede social, que ela vai se modificando também, Sim, do meu ponto de vista, né? Pra caramba. Um período pra trás, pô, era pra estar fazendo conteúdo pô, todo bonitão, todo bonitinho, onde tá aqui no estúdio. sim. Talvez tenha até que repensar, a gente tá fazendo isso em casa ou tá fazendo isso, sei lá, na empresa Aham. do cliente. Eu vejo falar muito sobre o lo-fi, desse estilo, sobre exclusividade. O que você tem lido, que você sabe mais sobre isso, o que as pessoas têm te procurado mais de empresa, ou o que você tem recomendado? Cara, são objetivos diferentes, assim. Depende, né? Depende do negócio. Quando a gente fala no sentido de distribuição orgânica do conteúdo, hoje os conteúdos lo-fi, que são os conteúdos produzidos de forma menos profissional, eles têm performado melhor, até gerado mais conexão, que a gente foi entendendo como é que o jogo funciona, né? Antigamente você via ali vários anúncios da galera com a mansão, um carrão Ah, alugado, e funcionava. Mas a gente já entendeu o jogo, né? Então hoje em dia as pessoas têm buscado cada vez mais conexões. E esse conteúdo mais simples, ele tem a capacidade de gerar mais conexão direto com o profissional. Agora, quando se fala de empresa, que a gente precisa zelar e muito bem da imagem que as pessoas têm da empresa, a percepção que as pessoas estão tendo da empresa, aí a gente já deixa de se importar muito com o que é viral. E eu começo a olhar para a qualidade do que a gente está entregando. Que esse é o fator que para a empresa é importante. Não é viralizar, não passar a imagem de qualquer jeito, que é o que a gente falou no início dessa conversa. Então, para a empresa que quer se posicionar, a qualidade do conteúdo é extremamente importante. Mas, de é. modo geral, o conteúdo lo-fi tem, sim, viralizado um pouco mais, mas quando se fala de negócios, a gente precisa olhar muito mais para a qualidade do que a gente está entregando do que para o quão viral aquilo ali é. Entendi. E lógico, que a gente falou lá no início também, pô, a gente tá na rede social, a gente quer mostrar a cara, pro cliente saber quem tá fazendo um negócio de fato, não tá só naquela, como é que fala, no automático ali de um WhatsApp, ou falando com a Aham, máquina e tal. E o objetivo sempre ou você tá querendo reter o cliente, ou você tá querendo ter mais aquisição de cliente. E quais são os canais que você que a Hash tem, que o Gustavo tem, que ajuda o cliente a metrificar de fato do negócio dele. Você foi lá e entendeu com o cliente lá, aham. ajudou a estruturar a rede, planejamento e tal, mas o que você consegue metrificar de fato? Pô, produzir um conteúdo, alguns específicos, né? Aham. E esse cara vai me procurou depois ali no WhatsApp, ou vai me procurar por uma outra ferramenta, um produto poder entregar, que aí sim, né? Produzir, tive lá na ponta. Tá me entendendo Aham, nesse sim. sentido? O Aham. que a gente É. tem hoje que é usado na prática? Cara, O famoso isso, lead. isso é extremamente personalizado, de acordo com a estratégia, com o negócio, com
o processo comercial, a jornada de compra desse cliente. Tanto que, quando chega um cliente novo interessado em entrar para a nossa carteira de clientes, a gente tem primeiro uma reunião de alinhamento. Eu preciso entender qual que é o contexto desse cliente, qual que é o cenário, qual que é o objetivo desse cliente, qual que é a realidade desse cliente hoje. E aí, com base nisso, a gente define a estratégia, o que vai ser feito, como vai ser feito. Cada estratégia vão ter ali os seus KPIs, né, os seus indicadores para a gente analisar, e vai ser extremamente personalizado de acordo com cada estratégia. Para conteúdo, a gente vai ter uma forma de metrificar, para tráfego pago, a gente vai ter outra forma de metrificar, estratégias um pouco mais orgânicas, que acompanham toda a jornada de compra do cliente, a gente tem uma outra forma de metrificar, então assim, é extremamente personalizado mesmo de acordo com o cliente. Eu gosto muito daquele cliente que você comentou, que ela já tinha era clínica, era de massagem, eu não Eu lembro, lembro. de estética. Isso. Conta esse caso, que eu acho interessante. Esse foi Dizem que ela fazia conteúdo meio solto. Muito pouco, assim. Foi um case excelente que a gente teve, assim, e a gente acompanhou todo o processo da jornada do cliente. O contexto dela ali precisava mesmo aumentar a quantidade de pessoas entrando no negócio. Tava saindo ali de uma quebra de sociedade, enfim, tava um período mais complicado. E aí eu falei assim, cara, eu preciso que as pessoas entrem na clínica, e aí dentro da clínica a gente vai aumentar o ticket médio dessa pessoa. Uhum. E aí eu virei para ela e falei, cara, quais são os seus produtos, seus serviços? Ela me falou 300 serviços diferentes, né? Que clínica de estética avançada tem 1 milhão de serviços diferentes. E eu pensei assim, cara, qual que é o serviço que todo mundo sabe o que é, do que se trata? Enfim, tem uma facilidade maior, uma barreira de entrada menor. Massagem. Falei, pô, massagem é legal. Quanto que custa a massagem? 220. Então você tirou de 300, já foi lá, alinhou, falou, cara, vamos tratar esse Aí produto pegamos aqui. o nosso produto de entrada, a nossa isca pra gente trazer o cliente. E aí a gente desenhou, não vou abrir muito algumas questões, mas a gente chegou numa precificação ali atrativa. Cara, foi dito e feito. A gente rodou a campanha de anúncio ali em cima daquela oferta. A gente levou um volume muito grande de pessoas para dentro da clínica, e dentro da clínica foi feito um acompanhamento, um treinamento de preparação de vendas para conseguir fazer mais vendas ali dentro da clínica mesmo para esse cara. Porque o cliente chegou... O cliente já estava dentro de casa. O cliente às vezes não chega também comprando, ele chega entrando em contato. Agora faz o seu papel de desenvolver, ter esse lead em cliente. Esse lead em cliente. Mas a gente fez toda a jornada, assim, do início ao fim, desde a criação da oferta até a parte da conversão ali que precisava ser ajustado, a parte da recompra também para reter esse cara. Então, assim, foi um case extremamente fora da curva mesmo. Assim, de recorde atrás de recorde de faturamento. E era uma cliente que ela já fazia conteúdo para rede, mas sem estar um profissional, que eu te digo. Isso que eu tô querendo trazer esse conceito aqui. Sem intenção, né? Sem estratégia. Sem estratégia, sem muita intenção, vou fazer, que vai aparecer. Não, irmão, tem que ser desenhado, tem que ter... Exato, tem que ter uma estratégia bem definida. A gente, cara, eu queria fazer mais consultorias com você aqui na nossa conversa, mas depois... Nada que 100 mil não resolve. Né? E a gente vai continuar depois aqui, pena que não vai tá no ar, porque senão a gente não fica sem limite assim, de conversa, a gente vai falar o dia inteiro. Mas acho que o recado principal, do meu ponto de vista, Gustavo, é que a rede social, acho que o nome da gente, a sua cara, eu acho que é um dos nossos maiores ativos, e a gente tem que valorizar mais. Mas reforço, a gente faz negócio com pessoas, né? Não faz negócio com o CNPJ. E qual que seria o recado final que você queria trazer para quem está querendo começar na rede social, ou ter um planejamento estratégico, uma coisa mais direcionada, que fala, pô, faço 10 pessoas veem meu negócio, e faz, enfim. Deixa eu só falar um pouquinho da minha realidade, até incentivar quem quer estar na rede social. Falando especificamente de mim, o meu negócio é muito pessoal. Então, eu preciso sim de visualização, que pessoas sigam, para as pessoas verem mais a gente. Mas quando eu vejo que tem 100 pessoas que viram meu negócio, eu falo, irmão, são 100 pessoas, mas de todo dia eu falar com 100 pessoas, não consegui atender 1 milhão. Se vier 1 milhão, beleza, eu vou atender. Mas se já 100 viram, meu negócio é bem mais
one-on-one, assim, né? Sim. De conversar, de entender, ver um negócio de uma forma mais ampla e bem personalizado. Então, não fica chateado se ninguém tá vendo seu conteúdo, não. É. Se você tá Não, você conseguindo pelo precisa menos que um reter. cara certo veja seu conteúdo em alguns casos, E né? preciso reter meus clientes. É É. isso, reter clientes, se vem mais, tudo bem, porque o negócio já funciona. Então, não fica desincentivado, não. Qual seria o recado final, Gustavo, que você queria dar? Cara, eu queria reforçar a importância do conteúdo em 2026, assim. A gente tá, pelo menos, gravando esse episódio no final aqui já do ano, metade de dezembro. Já vai ao ar agora na próxima semana. Vai, então dá tempo ainda. Cara, o recado que eu tenho para dar é que conteúdo não é mais opcional, é obrigatório. Todas as empresas precisam ter ou um setor interno ou contratar uma pessoa, uma agência para cuidar de conteúdo. E conteúdo de qualidade. Precisa ter qualidade para realmente reforçar os valores da empresa, os valores da marca, os diferenciais competitivos. E isso não é opcional. Não é opcional. Quem não produz conteúdo hoje está ultrapassado. Não tem outro caminho. Tá trabalhando de forma retrógrada. Tá. Tá. E vai atribuir isso. As pessoas vão ter essa percepção. Pô, o cara, essa empresa aqui. Mas, pô, não te vi na rede social, você não tá lá. Pô, por é. que você não tá lá? Por que você não tá mostrando Aí a você cara, causa né? um efeito negativo, né? Então, assim, e fazer mal feito também. Então tem que fazer conteúdo e tem que fazer conteúdo bom. Mas a qualidade, Obrigatoriamente. são amplas qualidades, né? Tanto a qualidade da empresa, tem que ser mostrado também. Se for mostrar, não tá mostrando a qualidade da empresa, o que você tá mostrando lá? E a qualidade do Qualidade conteúdo. do material, a qualidade da captação de vídeo, de áudio, iluminação, né? Tudo condiz ali com o padrão de qualidade da empresa. Perfeito. Gustavo, esqueci de perguntar alguma coisa? Quer falar mais? É contigo, se quiser a gente fica aí o dia inteiro. Não, obrigado, Gustavo, pela presença, ter aceitado o convite. Espero que você não fique chateado que eu te chamei de uma hora. É porque eu esqueci, rapaz. Eu esqueci. Pode colocar aí. Eu esqueci que eu tinha Eu tenho um o evento. áudio aqui. Eu tenho que botar até alarme no meu negócio aqui para lembrar, que às vezes eu esqueço. Pô, Eu nem quis mencionar, é mas porque você meu já falou. trabalho, é porque meu trabalho é fazer o câmbio, fazer o negócio. A rede social, eu preciso levar mais a sério. Aham. Já falo, mas tem que levar mais a sério. Eu falei, caramba, tem gravação lá, tem que completar aí. Como é que a gente faz? Gustavo vai me salvar, já cuida do meu negócio, não vai participar comigo, pô. Então, ó, obrigado a todos, obrigado, Gustavo, obrigado que acompanhou a gente aqui. Mais uma vez, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, comente, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo. Mais uma vez, Gustavo, obrigado. Vou deixar os contatos do Gustavo também, reforçar os nossos na rede social. Valeu, Gustavo. Digão, Abraço. tamo junto, obrigado. Tamo junto pra sempre. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.